E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Cristão Sem Migué. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar no universo de um dos autores mais queridos da galera, C.S. Lewis. É verdade. E olha, essa aventura é especial porque foi sugestão de um de vocês que escreveu pedindo pra gente explorar a tal lei da natureza humana que o Lewis tanto falava. Que legal. A gente recebeu um monte de mensagens de ouvintes, principalmente aqui do Brasil, querendo entender melhor essa ideia. É mesmo? Como cristãos, como essa lei se encaixa na nossa vida, na nossa fé, no nosso dia a dia. Exatamente. Pois é. E para essa missão, a gente preparou o arsenal de primeira. Vamos mergulhar em trechos de livros do próprio Lewis, como O Peso da Glória, Deus no Banco dos Réus e O Assunto do Céu. Mas não para por aí. A gente também trouxe reflexões de outros autores que escreveram sobre ele, como Alistair McGrath, no livro Conversando com C.S. Lewis. E já aviso, preparem-se para abrir a mente. O Lewis era mestre em usar a imaginação para explicar temas complexos. É verdade. Ele compara, por exemplo, a nossa compreensão do céu com um desenho de criança. Caramba. É de pirar o cabeção. Vai ser bom. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Isso. Primeiro, me explica direito. O que o Lewis chamava de lei da natureza humana. Boa. É como se lá no fundo a gente soubesse que existe um jeito certo de agir, né? Um senso de justiça, de compaixão, que não foi inventado por nós. É isso aí. O Lewis acreditava que essa lei moral, esse manual de instruções que todos nós carregamos, aponta para algo maior que nós mesmos, para Deus. Ele dizia que essa lei está presente em todas as culturas, em todas as épocas. Não importa se você é brasileiro, chinês, romano. No fundo, todo mundo reconhece que existem coisas que são naturalmente boas e coisas que são naturalmente ruins. É verdade. E o mais interessante é que, para o Lewis, mesmo quando a gente tenta negar essa lei, a gente acaba confirmando ela. Exatamente. Ele usa o exemplo de alguém que tenta argumentar que a moral é relativa, que cada um tem a sua verdade. Mas, ao fazer isso, essa pessoa já está apelando para um senso de justiça, para um valor universal. Ou seja, ela está usando a lei da natureza humana para negar a própria lei da natureza humana. É tipo aquele ditado, né? Por onde quer que você vá, leve você consigo. A gente tenta fugir, mas no fundo, essa bússola moral sempre está lá nos guiando. Mas, e aí, como isso se encaixa com a ideia de pecado? A gente, como cristãos, acredita que o ser humano está ferrado no pecado, né? Ótima pergunta. O Lewis não ignorava a realidade do pecado. Na verdade, ele via essa lei moral como um sinal da nossa condição caída. É como se a gente tivesse sido criado com essa consciência do bem e do mal, mas o pecado nos distorceu, nos afastou do caminho certo. Faz sentido. A gente sente essa tensão dentro da gente, né? Entre o que sabemos que é certo e o que a gente acaba fazendo. Meio como se a gente tivesse sido criado para algo maior, mas a gente se perde no caminho. Faz besteira. E é aí que entra a graça de Deus, a redenção através de Cristo. A lei da natureza humana nos mostra a nossa necessidade de um Salvador, de alguém que nos liberte desse ciclo de pecado e nos capacite a viver de acordo com essa lei moral que está gravada em nossos corações. Que legal. Mas e aí, pensando na nossa vida prática, como essa lei da natureza humana se manifesta nas nossas relações? Opa, ótima pergunta. O Lewis explorou bastante isso, especialmente nas relações familiares. Ele usou a família do vigário em Deus, no banco dos réus, para mostrar como o amor familiar, por mais forte que seja, não é suficiente para garantir a felicidade. Lendo dessa história, a família do vigário era um caos, né? Cheia de cobranças, egoísmo, ressentimento. Eles se amavam, mas era um amor meio doentio, sabe? Pois é. E o Lewis usa essa história para mostrar que as relações humanas precisam de algo a mais do que simplesmente instinto ou afeto. É preciso ter algo que transcenda o natural, que dê um novo sentido a esse amor. Como ele explica isso? Ele usa dois termos gregos, bios e zoé. Bios seria a vida biológica, natural, instintiva, que a gente compartilha com todas as criaturas. Zoé, por outro lado, é a vida espiritual que só existe em Deus. Entendi. Então, para o Lewis, as relações humanas só encontram verdadeira plenitude quando são vividas na esfera do Zoé, quando a gente se conecta com Deus e permite que Ele transforme nosso bios. Exatamente. A gente precisa ir além dos nossos instintos, das nossas vontades egoístas e buscar uma conexão com algo maior que nós mesmos. E você que está ouvindo a gente, já parou para pensar nisso? Você já sentiu essa tensão entre seus desejos e suas aspirações espirituais, principalmente dentro de sua família? Compartilha com a gente nos comentários. A gente quer saber como essa lei da natureza humana se manifesta na sua vida, nas suas relações. E olha, a gente ainda vai se aprofundar muito nesse assunto. No próximo bloco, a gente vai desvendar a analogia genial do Lewis sobre o céu e os desejos de Cristo. Não perca. Isso aí. Se esse tema está falando ao seu coração e você quer se aprofundar ainda mais, dá uma conferida nos livros que mencionamos aqui. Eles estão disponíveis no link na descrição ou no primeiro comentário. É só clicar e garantir o seu.
aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho na lei da natureza humana com C.S. Lewis. Isso aí, preparados para ter a mente expandida. Então é isso aí. No bloco anterior, a gente falou sobre como essa lei moral se manifesta nas nossas relações, né? Sim. E agora a gente vai mergulhar num dos temas mais instigantes da obra do Lewis, o céu. É verdade. Lembra daquela analogia que a gente mencionou sobre o céu e os desenhos de criança? Sim. Ela está no livro O Peso da Glória. Aham. E é de explodir a cabeça. É aquela do menino que vive numa masmorra, né? Exatamente. Imagina só. Quem? Um garoto que passou a vida inteira trancado num lugar escuro e úmido. A única janela da cela é tão alta que ele só consegue ver um pedacinho do céu. Nossa. A mãe dele, que é artista, tenta explicar como é o mundo lá fora através de desenhos. Ela desenha campos verdejantes, montanhas majestosas, rios cristalinos. Que legal. E o menino, coitado, se esforça para entender, mas só consegue imaginar tudo como um monte de rabiscos a lápis, né? Tadinho. Pois é, e aí um dia ele tem um estalo. Mãe, você quer dizer que lá fora não tem marcas de lápis? É como se a gente, presos às nossas experiências limitadas, às nossas marcas de lápis, não conseguisse enxergar a verdadeira beleza e grandiosidade do céu. A gente não consegue ter essa noção, né? Pois é. O Lewis usa essa analogia para mostrar como a gente se apega a conceitos limitados e acaba perdendo a dimensão real do que Deus preparou pra gente. A gente fica preso nas nossas marcas de lápis e não consegue chegar à beleza do quadro completo. Exatamente. E sabe, essa dificuldade de compreender o céu também se manifesta na nossa visão sobre Deus, principalmente sobre a encarnação de Cristo. Ou assim. Muitas vezes a gente espera um Deus majestoso, distante, todo-poderoso, e aí de repente a gente se depara com Jesus. Um Deus que se humilha, que se torna vulnerável, que sente dor, que chora. É verdade. É como se a gente achasse a história de Jesus menos épica do que as grandes narrativas do Antigo Testamento com seus profetas, visões apocalípticas. Mas, na verdade, é justamente essa simplicidade do Evangelho que o torna tão poderoso. É a história de um Deus que se aproxima da gente, que se faz presente na nossa realidade. Faz sentido. E essa história, essa verdade sobre Jesus ecoa a lei da natureza humana dentro de nós. É como se a nossa busca por Deus, por significado, por algo que transcende essa vida, encontrasse eco na história de Cristo. É como se a gente lá no fundo soubesse que essa vida terrena não é tudo, que existe algo maior nos esperando. É isso aí. E a história de Jesus vem confirmar essa intuição, essa lei da natureza humana que nos impulsiona para a eternidade. E essa busca, essa saudade do céu, mostra que a gente não foi feito para se contentar com migalhas, né? A gente foi feito para a festa do banquete, para vida em abundância, para a comunhão eterna com Deus. Exatamente. Mas, e aí, você já se perguntou, que tipo de marcas de lápis você tem se apegado que te impedem de enxergar a beleza do céu, a grandiosidade do plano de Deus para sua vida? Que tipo de expectativas limitadas você tem carregado que te impedem de experimentar a plenitude da vida em Cristo? Nossa, que pergunta. Acho que todo mundo devia parar para refletir sobre isso. Mas, mudando um pouco de assunto, que tal a gente dar uma olhadinha em como o próprio C.S. Lewis encontrou a fé? No livro sobre histórias, a gente descobre que a amizade dele com o J.R. Tolkien, o pai do Senhor dos Anéis, foi fundamental nesse processo. Verdade. O Tolkien, que já era cristão, ajudou o Lewis a entender o poder dos mitos e da imaginação como um reflexo da verdade divina. E teve uma conversa épica entre eles que, segundo o próprio Lewis, foi um divisor de águas na sua jornada espiritual. Sério. E o que eles conversaram? Eles estavam passeando numa noite chuvosa e começaram a discutir sobre a natureza da verdade nas histórias. O Tolkien argumentava que os mitos, mesmo contendo elementos fantásticos, podem refletir verdades profundas sobre a realidade, sobre a natureza humana, sobre Deus. Faz sentido. Muitas vezes as histórias conseguem tocar a gente de uma maneira que a lógica ou a razão sozinhas não conseguem, né? Exatamente. E o Tolkien acreditava que isso acontecia porque as histórias, quando bem contadas, conseguem despertar nossa imaginação e nos conectar com algo maior que nós mesmos. Ele dizia que nós, como seres humanos, somos subcriadores, ou seja, fomos criados à imagem de Deus, que é o Criador por excelência. E quando a gente conta histórias, a gente está, de alguma forma, participando do ato criador de Deus. Caramba, que ideia incrível. E essa conversa com Tolkien, pelo que entendi, foi fundamental para ele se abrir para a fé cristã. Sem dúvida. O Lewis percebeu que as histórias que ele tanto amava, os mitos, as lendas, não eram apenas mentiras bonitas, mas podiam apontar para verdades profundas sobre a realidade. E isso levou a se aprofundar na fé cristã, a descobrir que a história de Jesus era a história mais verdadeira, mais poderosa, mais transformadora de todas. E você, que está ouvindo a gente, o que acha disso?
Você já teve alguma experiência com uma história, um livro, um filme, que te tocou profundamente, que te fez questionar suas crenças, que te aproximou de Deus? Compartilha com a gente nos comentários. A gente quer saber como as histórias têm impactado a sua vida, a sua fé. Mas voltando ao nosso tema principal, a lei da natureza humana, que tal a gente explorar como ela se manifesta na nossa vida em comunidade, nas nossas relações com as outras pessoas? O Lewis dedicou boa parte de sua obra a refletir sobre a vida em sociedade, sobre como podemos viver juntos de forma mais justa e harmoniosa. E um dos pontos que ele destaca é a importância da admiração. A admiração. Como assim? Ele argumenta que a capacidade de admirar algo que é maior que nós, mais belo, mais sábio, é essencial para a nossa felicidade. E essa admiração, para ele, é uma manifestação da lei da natureza humana, mostrando que fomos criados para reconhecer a grandeza de Deus e das suas obras. Entendi. Quando a gente admira algo ou alguém, a gente reconhece que existe algo que nos transcende, né? Que não somos o centro do universo. Exatamente. E o Lewis vai além, dizendo que essa admiração é o oposto da inveja, que é um dos grandes males do nosso tempo. Verdade. A inveja nos coloca numa posição de competição, de comparação, de querer diminuir o outro para que a gente se sinta superior. Isso aí. A admiração, por outro lado, nos eleva, nos inspira, nos impulsiona a buscar o nosso melhor. E para ilustrar isso, ele usa a própria natureza como exemplo. Ele fala sobre como a natureza é seletiva, como ela privilegia alguns seres em detrimento de outros, o que pode parecer injusto à primeira vista. Tipo a seleção natural, né? Os mais fortes sobrevivem, os mais fracos perecem. Exatamente. Mas o Lewis argumenta que essa não democracia da natureza abre espaço para a beleza da admiração. Como assim? Pense na diversidade da natureza, na beleza das flores, na força dos animais, na inteligência dos pássaros. Cada criatura tem suas próprias características, suas próprias habilidades, seus próprios dons. E essa diversidade, essa singularidade, nos convida à admiração, ao reconhecimento da grandeza da criação. Nossa, faz muito sentido. A gente costuma reclamar da injustiça da natureza, mas na verdade é essa injustiça que a torna tão rica e fascinante. Exatamente. E essa mesma lógica se aplica às relações humanas. Em vez de tentarmos nivelar todo mundo por baixo, como se a igualdade significasse mediocridade, podemos celebrar a diversidade, a singularidade de cada pessoa e aprender a admirar, a nos inspirar nos dons do outro, em vez de nos sentirmos ameaçados por eles. É como se a gente tivesse que reaprender a admirar, né? A reconhecer a beleza no outro, a celebrar as diferenças em vez de temê-las. Exatamente. E essa mudança de postura, essa busca por uma convivência mais harmônica, mais justa, mais fraterna, é um reflexo da lei da natureza humana em ação. É como se a gente estivesse resgatando a nossa essência, o nosso propósito original de viver em comunidade, em amor, em comunhão. Que lindo. E que privilégio ter feito essa viagem com vocês, ouvintes. A gente mergulhou fundo na lei da natureza humana com C.S. Lewis, explorou como essa lei se manifesta nas nossas relações, na nossa busca por Deus, na nossa compreensão do céu. Esperamos que esse papo tenha plantado algumas sementinhas de reflexão em vocês, que tenha despertado a sua curiosidade para conhecer mais sobre a obra do Lewis e principalmente para se conectar com essa lei da natureza humana que está escrita no seu coração. E para continuar esse bate-papo, deixem seus comentários, compartilhem suas experiências, suas dúvidas, suas percepções sobre esse tema. A gente quer saber o que tocou o seu coração. E fiquem ligados, porque em breve a gente volta com mais um mergulho profundo aqui no Cristão Sem Miguel. Até a próxima.